Espero que vocês estejam bem, especialmente por hoje ser um dia dedicado àqueles que já se foram, né? Que vocês possam sentir a força dos seus ancestrais, que eles possam ancorar os seus ensinamentos, seus passos para essa caminhada, que afinal de contas nós não estamos aqui a passeio, não é verdade? Então, crianças, a minha intenção hoje é que vocês fiquem um pouco mais claro sobre o que é a autocrítica e o que é o julgamento. Quando a gente traz clareza para aquilo que a gente está com dificuldade de lidar, aquilo que é um desafio, a gente tem condição de encontrar estratégias para poder resolver ou tentar minimizar aquilo que está sendo dificuldade na nossa vida, né? E também eu pretendo que vocês encontrem uma forma mais inteligente ou talvez mais eficaz de lidar com a autocrítica e com o julgamento, tá bom? Então, oi Flávio, tudo bem? Já peço para vocês compartilharem, clica aí no aviãozinho, para aquela pessoa que você acha que vai curtir esse tema. Eu vou deixar salvo no IGTV. Para quem não tiver a oportunidade de ficar até o final, ou depois, se vocês gostarem, de encaminhar para alguém. Combinado? Sim? Então, vamos lá. É o seguinte. Nossa sociedade, ela está cada vez mais exigente. Cada vez nós temos que ser mais produtivos. E isso tem nos adoecido, né? Eu passei por isso recentemente. Eu tive uma crise de estresse e ansiedade em setembro. E por conta dessa crise de ansiedade, eu fiquei 30 dias de licença. E esse período foi muito importante para mim, porque foi um momento que eu consegui parar e respirar e entender o que estava acontecendo. Porque muitas das vezes a gente não tem essa oportunidade de simplesmente parar e respirar, né? E quando isso aconteceu comigo, eu pude perceber que tem muita coisa na minha vida que não estava me fazendo bem. E assumir isso para mim foi muito difícil também. Porque sendo uma pessoa controladora, centralizadora, como eu sei que muitas pessoas são, isso me trouxe muito desconforto. E aí eu tive duas opções, né? Ou eu permanecia onde eu estava e assumir as consequências dessa escolha, que também tá tudo bem, ou então eu levava uma vida diferente. E é por isso que eu estou aqui. Eu já tinha estudado CNV, o tribunal deu um mini curso no final do ano passado sobre comunicação não violenta, eu já tinha gostado sobre o tema, e eu aproveitei essa oportunidade que a vida me deu de parar 30 dias para me estudar um pouco mais o assunto. Oi, Elisama, tudo bom? Boa noite. Então, eu sei, essa é a minha história, né? E eu sei que muitas de nós passamos por muitas dificuldades ao longo do caminho, por conta dessa pressão que a nossa sociedade tem de exigências, de cumprimento de meta, de ser cada vez mais produtivo, né? Nossa sociedade, ela não tem esse cuidado com o humano, em parar e prestar atenção no que o outro está passando, infelizmente. E eu gostaria de trazer uma analogia para a gente introduzir o assunto sobre esse objeto aqui. Vocês conhecem? É um japamala. Japamalas, eles são objetos religiosos, né? Eles são utilizados como se fosse um terço católico, mas os japamalas são de origem hindu. Eles são cordões com contas, que são essas bolinhas, e cada conta simboliza nós, seres humanos. E cada conta dessa é passada no cordão por um cordão só, ele não tem emendas. E isso traz para nós a nossa interdependência, né? Nós não somos seres que sobrevivem sozinhos, nós precisamos um do outro para sobreviver. Além disso,
Existe uma técnica, podemos dizer assim, para usar o Japamala para meditar. Os hindus acreditam que cada dedo tem um significado. O polegar está associado à essência, à alma. O dedo indicador está associado ao ego, ao julgamento. Então ele está associado às preocupações da mente. E os outros dedos seriam as virtudes do universo, aquilo que a gente estaria conectado com o espiritual. Então, para você fazer as orações, né, pelo Japamala, e ficou muito famoso por conta do Ho Oponopono, né? A gente não conta as contas com o dedo indicador, para que o nosso ego, nossos julgamentos, não estejam presentes durante a nossa meditação. Então, a gente conta assim, vai passando as contas. Entende? E eu achei muito interessante essa visão da tradição hindu, porque faz muito sentido, né? Nós ainda somos muito dominados pelo ego. E quando o ego está no comando da nossa vida, nós acreditamos que temos necessidades que, na verdade, nós não temos. Por exemplo, hoje em dia todo mundo tem um celular, concordam comigo? Mas, será que todo mundo precisa de um celular? A minha filha tem 6 anos de idade. E ela acredita que ela precisa de um celular. Oi, Livinha, tudo bom? Boa noite. As necessidades, elas devem ser entendidas de um ponto de vista da essencialidade. Quando a gente percebe isso, a gente leva isso em consideração, a gente passa a trazer para a nossa vida aquilo que realmente é essencial, né? E quando a gente fala de julgamentos e de autocrítica, nós temos que lembrar que a nossa sociedade também está baseada na cultura da dominação, onde nós trazemos a escassez para dentro da nossa vida como forma de dominação. Isso nos é imposto, não é uma coisa que nós temos consciência, né? Se a gente pensar desde os primórdios da existência humana, foi necessário colocar o medo, a escassez, para que a espécie humana sobrevivesse. E isso trouxe uma dualidade da vida. A vida, ela é certo, errado, bem, mal, justo, injusto. Mas quando nós pensamos na natureza, não existe árvore certa ou errada, existe árvore. Não existe fruto bom ou mal, existe fruto. Por quê? Porque a natureza ela é abundante, né? Se nós pensarmos num pomar pequeno, por exemplo, e tem várias fruteiras, né? Tem goiaba, tem laranja, tem acerola. Se a acerola pensar que o pé de laranja está consumindo todo o adubo, toda a água, que ela precisa impedir que o pé de laranja faça isso para que ela sobreviva, ela está indo contra a sua natureza. Você não vê um pé de acerola ter inveja do pé de laranja porque ela deu mais laranjas, ela deu mais frutos do que o pé de acerola. Todos esses julgamentos, todas essas condições que a gente impõe para nós mesmos, faz parte da nossa natureza humana conectada com a escassez e não com a abundância. A partir do momento que a gente entende que nós somos seres naturais, abundantes, que nós estamos conectados ao ciclo natural da vida, que tem começo, meio e fim e continua, é cíclico, nós paramos de entrar nesse sistema de medo e de dominação. E por que isso é importante a gente entender, né? É importante porque quem tem mais poder é aquele que domina. E ele vai dominar através da culpa e do medo. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Coloca para mim no chat. Por quê? Porque a partir do momento que eu imponho o medo no outro, ele vai me obedecer. A partir do momento que eu digo que ele é culpado, que ele só faz as coisas erradas, ele vai começar
a se rebaixar e deixar ser dominado, né? Então, a culpa e o medo são objetos de dominação. E nós fazemos isso conosco mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente coloca a culpa como forma de autoflagelação. Como se a gente precisasse pôr o chicote nas costas por algo que a gente fez errado. Porque não nos foi ensinado que o erro é natural. Como que uma criança aprende a andar? Ela começa lá por volta de seus 6 meses a apoiar nos móveis, né? Primeiro ela fica em pé. Depois ela vai tendo coordenação motora para poder colocar um pé na frente do outro. E depois ela caminha. E às vezes ela caminha com muita dificuldade e cai, e levanta, e cai, e levanta, e cai. Não é verdade? A Daisy está perguntando, e como atingir o respeito para não ser por base em medo e em culpa? O respeito, para a gente conquistar respeito, a gente tem que respeitar. Não é verdade? A gente, dependendo das nossas relações humanas, aliás, dependendo não, todas as nossas relações humanas, se a gente se colocar nesse lugar de dominação, consequentemente vai existir o medo e a culpa. A gente tem que se colocar no lugar de cooperação. Quando a gente pede cooperação para o outro, a gente sai desse lugar de dominação, do medo, da escassez. E a gente vai para o lugar da cooperação, da abundância, do amor, daquilo que é cíclico. Então, a gente consegue respeito dando respeito. Tá bom? E quando a gente se coloca nesse lugar de ter que pagar pelos erros dos outros ou pelos nossos próprios erros, a gente entra na autocrítica. Começam a vir os pensamentos do tipo: nossa, como eu pude fazer isso? Ah, eu não mereço. Eu tô nesse lugar aqui, eu consegui esse cargo, mas eu não mereço esse cargo. Ou então, nossa, eu gritei com meu filho novamente. Eu não acredito como eu sou burra. Quantas vezes nós mães nos colocamos nesse lugar da autocrítica, né? Que é desafiador. Eu não tô dizendo que é fácil, mas é muito desafiador. E você entender a sua humanidade, se colocar no lugar de uma pessoa que erra, mas que também acerta, faz com que a gente saia deste lugar da escassez. Compreendem? Faz sentido isso para vocês? Digam aí para mim. E uma coisa que a gente faz muito, muito mesmo com a gente, e que é terrível, é a comparação. Quando a gente se compara, a gente não só olha com escassez, porque só o outro tem e eu não, como também a gente se coloca num lugar muito diminuído. A gente trai a nossa essência. Quando a gente se compara, oi Aline, tá boa? Quando a gente se compara, a gente se coloca no lugar de escassez, porque o outro tem e eu não. Nós nos diminuímos perante o outro, não reconhecemos o nosso valor e ainda traímos a nossa essência. Porque, em verdade, todos nós somos seres divinos. E divindade aqui a gente pode entender como aquilo que você entende como ser divindade, né? Tem gente que entende que é a energia cósmica que criou todas as coisas. Tem gente que é Deus, tem gente que é Maomé. Não é verdade? Então, quando a gente pensa que nós somos seres divinos e que a divindade é perfeita, não tem por que a gente nos comparar.
Porque a nossa história é única. Ninguém calçou os meus sapatos e caminhou a minha estrada. Então, não há por que eu me comparar. A comparação é um dos combustíveis, né, para autocrítica. Porque aí eu vou pensar, nossa, a Aline tá aqui na internet há mais de 4 anos fazendo um monte de live, eu tô aqui na primeira live. Nossa, tá horrível, né? A luz tá ruim. Mas a Aline tem a sua caminhada. Ela fala sobre maquiagem, né? Eu vou falar sobre outros assuntos. O conhecimento que a Aline tem, eu não tenho. Mas ela também não tem o conhecimento que eu tenho, porque eu caminhei a minha estrada. E por mais que a gente talvez tivesse feito o mesmo curso, né, lido os mesmos livros, as nossas percepções seriam diferentes, porque eu sou um ser único. Cada um de nós tem a nossa unicidade. A Aline tá falando, nunca tinha pensado na comparação dessa forma. Enquanto eu me comparei e fiquei estagnada na carreira, é isso. Porque a pessoa que está lá na frente, talvez já caminhou uma estrada muito mais longa, passou por muitos mais percursos, né? E a gente que está caminhando, que está começando agora, está querendo pular etapas. E não é sobre conhecimento. Não é sobre conhecimento, é sobre vivência. Quando a gente entende que o que importa no final é o que nós somos e o que nós vivemos, a chance da gente se comparar diminui. Concordam? Reage aí com um coraçãozinho para ver se vocês concordam comigo, por favor. É isso, cada um tem seus filtros. Cada um tem seus filtros. Thierry falando, quanto esclarecimento. Às vezes, mudar um pouquinho a perspectiva, Thierry, nos leva para um lugar que a gente não imaginava. Por isso que eu acho tão fantástico o conhecimento. E engraçado, né? O meu marido, ele adora estudar. Eu já não era muito estudar. Mas por quê? Porque o que eu estava estudando não conversava com a minha essência. E quando eu entendi que eu precisava me reconectar comigo mesma, porque por conta do medo, da escassez, da culpa, a gente se afasta de nós mesmos, e o nosso exercício nessa existência é no auto-reconexão mesmo, porque a gente, na verdade, a gente nunca se desconectou. A gente só se afastou um pouquinho. Sempre esteve dentro de nós. Oi, mano. Entende? Então não é sobre conhecimento, é sobre vivência. A felicidade não tá na chegada da jornada. A felicidade está no caminhar. E eu aprendi isso a duras penas. A duras penas. Na minha cabeça, com 30 anos, eu teria uma família, filhos, um emprego estável e uma casa. Com 30 anos, eu engravidei da minha filha. Eu já era servidora pública, eu já tinha casa, eu já tinha meu marido. E aí eu cheguei num lugar em que eu não sabia quem eu era. Teoricamente, eu tinha chegado no fim da jornada. Vocês compreendem? Eu tinha que estar muito feliz. Eu tinha que estar, assim, no auge da minha felicidade. E eu não estava. Porque a felicidade não está no fim da jornada. Está no caminhar. E se a gente não consegue se conectar com a caminhada, nós vamos entrar num processo de extrema escassez. Extrema escassez e extrema insatisfação. Essa era a palavra que eu queria usar. Insatisfação. Por quê? Porque nós nunca vamos encontrar a felicidade de comercial de margarina. Está no fazendo sentido? Repete aí, Aline, por favor, não entendi a pergunta. Então, quando a gente entende
É isso, Reuben. Quando alcançar a meta, tem que dobrar a meta. Tem que dobrar a meta. Porque senão, qual é a graça da vida? Né? Eu ia chegar com 30 anos, com todas as minhas metas alcançadas. O que eu ia fazer? Tive que me reinventar. E estou nesse processo ainda. Eu tô com 36 anos. Eu ainda estou nesse processo de me reinventar. E essa caminhada que nós vamos levando ao longo da vida, a gente carrega uma coisa muito importante. Que às vezes a gente nem sabe que está conosco. A gente carrega uma mochila. O segredo está no fazer sentido. Alcançar metas em si não é tão significativo. É isso. Quando a gente coloca sentido naquilo que a gente faz, a gente encontra um propósito, né? Hoje em dia tá na moda. Ai, qual é o seu propósito? Tem que ter um propósito de vida. Não existe propósito. Propósito é o que você quer dar sentido, né? Você dá sentido para aquilo que você tá fazendo hoje. Então, na nossa caminhada, a gente carrega uma mochila. Talvez você nem tenha consciência que você está carregando essa mochila. E nessa mochila está tudo que faz parte de nós. Nós somos a soma das experiências que nós vivemos, né? Aquilo que a gente já viveu. Mas nós também carregamos toda a nossa ancestralidade, as informações genéticas, familiares e do meio ambiente que a gente vive. O que isso significa? Significa que quando a sua mãe estava grávida, as informações genéticas, biológicas, passaram para o seu DNA. Mas também as emoções que ela sentia durante a gestação. Quando criança, tudo aquilo que te foi nomeado também está dentro de você. Tudo aquilo que te rotularam faz parte de você. E quando não se tem metas, aí você está vivendo, como diz a música, deixar a vida me levar. Né? Se você não tem metas na sua vida, você não consegue ter clareza daquilo que você está fazendo. Aí você tem escolhas. E escolhas são só opções, não existe certo ou errado, como eu falei no começo, né? Se a gente entende que a vida é abundante, a gente não tá ligado à dualidade que nos estabeleceram de bem ou mal, certo ou errado. Então, se você não tem metas, ou você cria metas para você dar significado para sua vida, dar sentido para sua vida, ou você vive na superfície e assume as consequências de viver na superfície. Entende? Então, na mochila que a gente carrega na nossa estrada da vida, tem as nossas experiências, tudo aquilo que a gente viveu, as informações genéticas e também as informações familiares e do ambiente que a gente vive. Então, quando criança nomearam para mim que eu era preguiçosa, por amor à minha mãe, ao meu pai, para pertencer àquele sistema familiar, e aqui eu estou falando de crenças e padrões, eu vou entender que eu sou preguiçosa, porque a minha mãe, que é a pessoa que mais eu amo, que teoricamente mais me ama, diz que eu sou preguiçosa. Quando me dizem que a menina tem que falar baixo e sentar comportada, eu, adulta, se eu não tenho consciência disso, vou reproduzir essa crença e esse padrão, falando baixo e sendo comportada. Boa noite, Suzy. Boa noite. Quem chegou agora? Se alguém me rotulou ou me disse que eu era tímida e eu incorporei a timidez, tô carregando a timidez nas minhas costas, dentro da mochila, eu vou ter muita dificuldade de me expressar. Acontece que tem um porém.
Tem um porém. Me disseram que eu sou tímida. Mas será que em essência eu sou realmente tímida? Me disseram que eu sou preguiçosa. Mas será que agora, como adulta, eu não posso ter autorresponsabilidade e começar a mudar esse cenário da preguiça? Trazer consciência para os padrões que nós temos, as crenças que nós herdamos, traz autorresponsabilidade. Porque aí eu vou ter que fazer uma escolha. Eu escolho, como adulta, permanecer na timidez, porque isso atende uma necessidade que eu tenho de ter controle, de não estar exposta, e tá tudo bem. Ou nesse momento de adulta, a timidez já não me serve mais, e eu vou começar a me colocar no mundo. É uma escolha. E aí eu queria que vocês colocassem no chat aqui pra mim o que você hoje carrega na sua mochila que está pesando demais na sua vida. O que você herdou de crenças e padrões? O que você viveu que você ainda carrega na sua mochila que está muito pesado? Me diga. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Escrevem, gente. Crença da capacidade. Que você é capaz ou que você não é capaz? Porque tem duas coisas a capacidade. Ou a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e a gente não consegue pedir ajuda. Ou que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa e aí a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer. Por isso que a autorresponsabilidade é tão importante. Tão importante. Porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem poder de escolha. E aí a autocrítica, ela fica de lado. Porque a gente entende que aquilo que nos incomoda não pertence ou não precisa mais pertencer àquilo que nós somos. A Aline disse que tá pesando muito na mochila dela esconder por conta do corpo. Isso ressoa muito em mim. Porque corpo em relação ao peso. Isso ressoa muito em mim. Porque nós somos ensinadas desde muito pequenas que a mulher tem que seguir o padrão de magreza, né? Não só de magreza, mas tem um seio tipo X, a bunda tipo X, o cabelo tipo X. De ter que dar conta de tudo. É isso, Laurine? Você tem que dar conta de tudo, por quê? Essa é a pergunta. Quando você tem que dar conta de tudo, qual é a necessidade que você está tentando atender dentro de você? Você tenta dar conta de tudo para não incomodar as pessoas? Para provar que você é capaz? Para não ser vulnerável, demonstrando que você precisa de ajuda? A gente precisa refletir. A Aline, não aparecer, em que sentido, Aline? Do peso? Fala aí pra mim. Preste atenção. Eu tenho uma frase da doutora Thema Bright Davis que fala assim: preste atenção aos seus padrões. A forma que você aprendeu a sobreviver talvez não seja a forma que você quer viver.
Nós não repetimos os padrões à toa. Sempre que a gente repete um padrão, uma crença, a gente está tentando atender algo muito precioso dentro da gente. Mas a gente quer sobreviver ou a gente quer viver? Eu quero viver. Quem levanta a mão aí, quem quer viver? Quando eu estava no piloto automático, lá atrás, antes da crise dos 30, em que eu achava que a vida era ter uma casa, ter um marido, ter um filho, ter um emprego estável, eu estava sobrevivendo. Tava lá, fazendo para sobreviver. Hoje, com consciência, eu sei que esses padrões que eu estava repetindo não me servem mais. Eu não quero viver dessa forma mais. A Deise falou viver. Laurina, exato. Isso. Aline, me vestir me escondendo das roupas, não parecer porque mulher parecida é oferecida, gordinha não pode. Ai, amiga. Acontece que tem padrões que não dependem só da gente, né? Infelizmente, os julgamentos vêm. E a gente vai falar sobre julgamentos daqui a pouco. A gente ainda tá na autocrítica, falando do julgamento conosco mesmo, né? Então, se eu já não tenho esse julgamento de que gordinha não pode ser sexy, eu me permito sentir bem com uma roupa mais sexy, né? A Lívia levantando a mão, isso aí, Lívia. Agora eu uso cropped. Antes era só camisa. Muito bem. Eu ainda tô na camiseta, confesso. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Oi, Lori, Fran. Então, o que tá muito pesado na sua mochila? Quais os padrões e as crenças que você ainda carrega? O que você viveu que ainda está na sua mochila, que tá muito pesado? Eu vou te convidar a olhar para dentro da mochila para entender o que tá muito pesado. Só o que é visto pode ser curado. Se a gente não tem a coragem de olhar para dentro da nossa mochila e procurar aquilo que tá pesado demais, que já não serve, que já não cabe na minha realidade hoje, eu não consigo caminhar. Ou a caminhada vai ficar mais difícil, né? Um outro ponto que também traz muita autocrítica, é o tempo como marcador de sucesso e fracasso. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Quando eu olho alguém que está lá na frente, que já atingiu o sucesso, e eu fico tentando fazer as coisas do jeito que eu quero, no ritmo que eu quero, a autocrítica vem. Porque eu não sou capaz de fazer no tempo que eu quero. Porque as coisas pra mim não dão certo. E aí começa a escassez de novo. Só que o tempo, o que é o tempo? Pergunta bem filosófica. Tempo é o nosso ritmo divino interno. Cada um tem seu tempo. Eu tenho um amigo, chama Augusto. Vou pegar o Augusto de exemplo. Pensa numa pessoa que está sincronizado com o tempo interno dele. O Augusto, ele é uma pessoa que não consegue fazer nada fora do ritmo dele. Nada. Isso é bom? Muito bom. Muito bom. Porque não existe autocobrança sobre a velocidade que eu atinjo os meus objetivos. Às vezes, na nossa caminhada, a gente só consegue engatinhar. Às vezes, a gente já consegue correr uma maratona. E compreender e aceitar a legitimidade desse tempo
faz com que a gente pare com a autocrítica. O tempo é processo, não é milagre. Se você colher uma goiaba verde, ela não vai ter o mesmo dulçor de uma goiaba madura. Se você deixar a goiaba amadurecer demais, ela vai ficar com gosto de passada. Não vai estar tão boa igual uma goiaba madura. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. E estar conectado com esse tempo interno nos traz presença. E quando eu falo presença, eu quero dizer atenção plena, estar conectado com o presente, nem com o futuro gerando ansiedade e nem com o passado gerando depressão. São as duas maiores dificuldades da nossa era, né? A ansiedade e a depressão. Então, quando a gente entende que cada coisa tem o seu tempo e que o que passou a gente não consegue mudar, a gente consegue caminhar e ressignificar aquilo que a gente julgou que foi errado, ou que foi ruim, ou poderia ter sido melhor. Ressignificar não é esquecer o que aconteceu. É entender que você fez o melhor que você pôde naquele momento com os recursos que você tinha. Eu vou repetir. Ressignificar o passado não é esquecer aquilo que aconteceu, porque o que aconteceu faz parte da sua história e tudo pertence. Ressignificar é você entender e aceitar que você fez o melhor que você pôde com os recursos que você tinha. E isso faz com que a gente substitua a autocrítica pelo autoamor. Porque você vai se conectar com a sua humanidade e entender que você fez o melhor que você pôde. E aí, quando nós conectamos com a nossa humanidade, nós nos perdoamos e nos resgatamos do passado. Faz sentido? A Deise está perguntando, e quando você ressignifica e ainda assim ressoa e não para de ressoar? Porque você não perdoou. Essa é a verdade. Porque o ressignificar envolve duas etapas. Primeiro, entender que você fez o melhor que você pôde com o recurso que você tem. E o segundo, que talvez é que ainda está faltando, é se conectar com a sua humanidade. O que significa isso? Significa que você é passível de erro, que você pode se arrepender, que você sente raiva, que você se frustra, mas ao mesmo tempo a sua humanidade te dá a capacidade de amar, de perdoar, de compreender a visão do outro. A Lívia tá falando, o perdão é contínuo, e é isso. E sem o auto-perdão, não tem como a gente caminhar. Porque a gente já tá ferido demais para continuar. E qualquer julgamento que vem, a ferida fica mais aberta. Entende? Não aceitar quem nós somos, com a história que nós temos, nos leva à insatisfação crônica. E a insatisfação crônica está ligada a uma idealização daquilo que nós somos, ou que nós devemos ser. E aí, novamente, a gente volta pro começo. Oi, tá boa, Larissa? A gente volta pro começo. Alguém nomeou que a gente deveria ser recatado e do lar. E quando a gente
está conectado com essa idealização e nós não atingimos esse eu ideal, porque é praticamente impossível ser ideal, nós estamos conectados com a insatisfação, com a escassez, com o medo. Entende? Tanto que é importante a gente perceber que o mundo, a nossa vida, não é dualidade, ela é plural. Porque quando a gente percebe que nós somos seres abundantes, o eu idealizado que deveria ser um só, abre impossibilidades. Eu não preciso ser aquela Lívia casada com filho. Posso ser eu em essência em qualquer lugar, em qualquer situação. Entende? A gente precisa exercitar a autoempatia. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu esqueci de pagar a conta de energia aqui em casa. Quando eu estou no movimento do auto-julgamento, eu fico assim, os pensamentos que me vêm em relação a esse fato é: nossa, como eu sou burra, fui esquecer de pagar a conta, agora vou ter que pagar a multa, já não basta o tanto de dívida que eu tenho, eu sou muito desleixada com as minhas finanças. Isso é um auto-julgamento. Quando eu entro no movimento da autoempatia, eu vou conectar com o que eu estou sentindo, e aí eu posso pensar: no dia que venceu a conta, eu tive um dia péssimo no trabalho. Eu discuti com meu chefe, eu tava no mundo da lua. Tava muito estressada. Agora eu vou ter que pagar a conta. Então, para que isso não aconteça novamente, eu preciso me organizar melhor as finanças. Vocês percebem que o fato, eu esqueci de pagar a conta, não mudou? E que a consequência também não mudou? Ter que pagar a multa? Mas o meu olhar sobre o meu ato mudou. No primeiro exemplo, eu estou julgando que eu sou burra, que eu sou incompetente, que eu sou desleixada. Isso é um julgamento sobre o fato de ter esquecido de pagar a conta. Segundo exemplo, quando eu uso a autoempatia, eu me conecto com a minha humanidade e compreendo que no dia que venceu a conta, eu estava muito estressada, foi um dia muito cansativo. Eu tinha muitos problemas na minha cabeça. E, como humana que eu sou, eu esqueci. Essa é a diferença. A questão aqui não é você parar de fazer ou você passar pano naquilo que aconteceu. É você mudar a visão. Por quê? Porque todo julgamento é uma avaliação da realidade. E o julgamento leva em consideração a minha realidade interna. Então, quando o outro diz algo sobre mim, na verdade, ele está falando sobre a realidade interna dele. E aí eu posso usar como uma metáfora o narrador de futebol, por exemplo. O narrador de futebol, ele diz sobre um jogo que está acontecendo e as percepções que ele tem sobre o jogo. Ele pode dizer, por exemplo, que o Neymar caiu de propósito, ou que o juiz está sendo comprado pelo time. O fato é, está acontecendo um jogo de futebol, mas o julgamento vem quando ele diz: o Neymar caiu de propósito, ou o juiz foi comprado pelo time. Então, para a gente ter conexão nos nossos relacionamentos, a gente precisa observar o fato sem julgar. Descrever o que aconteceu de uma forma que qualquer pessoa poderia entender o meu ponto de vista. Então, vamos ao exemplo. Eu marquei, o fato é, a Aline está dizendo, entender isso ajuda inclusive a criar estratégias para não repetir o problema, o que só é possível quando você olha para ele. Exatamente. A gente precisa entender o problema para a gente procurar uma estratégia talvez mais eficaz, né? O fato é, eu marquei com a minha amiga às 8 horas da noite.
para irmos jantar. Qualquer pessoa pode entender esse fato. Eu marquei com a minha amiga às 8 horas para jantar. Quando eu estou no julgamento, eu posso dizer: marquei com a minha amiga às 8 horas para jantar e ela, como sempre, atrasou. Sempre me deixando aqui esperando igual trouxa. Percebem que dizer como sempre rotula a pessoa como atrasada? Sempre estar atrasada? Percebe quando eu falo eu estou sendo feito de trouxa? É um julgamento, é a minha percepção sobre o que está acontecendo? Quando eu estou na mera observação e conectada com a empatia, eu posso dizer: combinei com a minha amiga às 8 horas para jantar e ela se atrasou. Poxa, eu estou me sentindo muito chateada, porque eu esperava que ela cumprisse o nosso combinado. Eu espero que não tenha acontecido nada grave. Quando eu falo com empatia e só observando, o fato existe, ela atrasou. Eu valido o sentimento que eu estou sentindo raiva, eu estou chateada, porque eu esperava que ela cumprisse o compromisso. Mas eu dou espaço para que a pessoa tenha a oportunidade de dizer como está o mundo interno dela. A Larissa está dizendo: muito difícil no julgar, não rotular situações. Sair desse ciclo é um exercício. Sim, é um exercício. Mas, se nós queremos viver o mundo de uma outra forma, nós precisamos urgentemente fazer esse exercício diariamente. Porque o julgamento, ele afasta. Quando a gente observa o fato sem julgar, a gente conecta. A gente abre espaço para empatia. E o que eu acredito é nos relacionamentos com conexão. Eu não acredito no relacionamento baseado no medo, na escassez. Não acredito. Então, o que a gente faz quando houve uma crítica ou um julgamento? Tentar se conectar com a humanidade do outro. O que está acontecendo no mundo interno dele para ele agir daquela forma ou falar dessa forma? E validar os nossos sentimentos. Porque é importante a gente entender que todo sentimento importa. Naquela visão da dualidade, a gente coloca a raiva, o ódio, o rancor como sentimentos ruins e a alegria, o amor, a satisfação como sentimentos bons. Mas, na verdade, todo sentimento importa. Tudo pertence. Se eu estou sentindo raiva, isso tem um motivo. Então, não existe sentimento bom ou sentimento ruim. E a gente lembrar, quando ouvir uma crítica daquele ensinamento do tibetano, que eu falei no começo, do dedo, do ego, todo julgamento diz sobre a realidade interna do outro e não sobre mim. No fundo, quando a pessoa julga, ela está tentando atender uma necessidade tão importante nela, tão cara para ela, que não existem culpados. Talvez a estratégia que ela está usando seja equivocada, seja desastrosa. Talvez uma outra estratégia seja um pouco mais adequada. Mas a estratégia equivocada não invalida o que ela está sentindo, a necessidade dela. A Aline está dizendo: eu já senti que o meu julgamento era a minha forma de me manter na posição de vítima. Também. Porque quando eu falo de julgamento, eu não falo só de julgamento dos outros, né? Eu tô falando do meu auto-julgamento também, que é a autocrítica. Então, quando eu entendo que tudo pertence, que todo sentimento importa, e que todo julgamento diz sobre uma necessidade que a gente está tentando atender na gente, a gente está conectado com a nossa humanidade. E aí os nossos relacionamentos ficam mais leves,
A gente consegue encontrar soluções para as nossas questões de uma forma mais criativa e a gente se conecta com a abundância, com o amor, com aquilo que faz bem. Entende? Pra gente finalizar, eu queria deixar uma tarefa de casa para vocês. E aí depois eu quero que vocês tirem uma foto, me marquem nos stories. Quero saber quem vai conseguir fazer essa tarefa direitinho. Pra gente ter mais consciência, mais clareza sobre tudo isso. Quero que você escolha alguém que você se compara muito. Vou usar o exemplo da Aline aqui. Eu me comparo muito com a Aline. Porque ela tem uma determinação muito foda. E ela é muito autoconfiante naquilo que ela faz. Então eu me comparo com ela, porque eu não tenho essa autoconfiança naquilo que eu faço. E nem sou tão determinada. Então você vai listar aquilo que você se compara da pessoa que você escolheu. E aí você vai se conectar com aquilo que você está se comparando e vai entender o porquê que você se compara. Então, no exemplo que eu estou dando, eu me comparo a Aline porque eu acho ela muito determinada e muito autoconfiante. Ao invés de me comparar com a Aline, eu vou me comprometer a ser mais determinada e mais autoconfiante. Ficou claro? Só para eu entender se vocês compreenderam a tarefa, coloca aí para mim um joinha nos comentários. Então, vocês vão escolher alguém com quem vocês se comparam muito, vão listar as qualidades da pessoa que você se compara e você vai se comprometer a partir de hoje ou de quando você fizer a lista a se conectar com aquilo que você gosta na pessoa, com aquilo que você admira na pessoa e não na pessoa em si. Entendem? Combinado? Quero ver vocês me marcando no stories, hein? Então, pra gente finalizar, eu vou deixar essa frase, vou novamente falar a frase pra vocês, que marca muito esse tema, pra gente entender e se conectar com aquilo que nos faz bem. Preste atenção nos seus padrões. Tenha coragem, abra sua mochila. Perceba aquilo que não te cabe mais, aquilo que está muito pesado. A forma como você aprendeu a sobreviver talvez não seja a forma como você quer viver. A gente não precisa sobreviver mais. Nós vamos, a partir de hoje, nos conectar com a abundância, com o amor, com a prosperidade. A Larissa tá rindo. Complicado marcar listando o que a gente quer no outro. É um exercício. Porque se a gente se compara, é porque existe alguma coisa nessa pessoa que a gente admira, que a gente quer. Então você vai listar aquilo que você quer, se comprometer com aquilo que você admira e parar de se comparar com a pessoa. Porque quem caminhou, quem calçou os sapatos foi ela, não foi você. A sua jornada é diferente, é única. Só você pode andar. Tá bom? Combinado assim? Ficou alguma dúvida? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vocês também podem me mandar pelo direct. Tá bom? Agradeço muito o tempo de vocês, por vocês terem ficado aqui esse tempo todo me ouvindo falar. E espero que a gente possa se encontrar em breve. Eu pretendo fazer uma live toda terça-feira pra gente falar sobre um assunto que tá aí remoendo. Talvez convidar algumas pessoas para falar sobre um tema específico. Quero muito que vocês participem, dando sugestões, tá bom? Agradeço muito pela paciência de vocês. Espero que tenha feito sentido, que tenha ressoado dentro de vocês. Qualquer coisa eu tô no direct, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.